A ONU e a Unesco, eles escolheram o ano de 2015 para que o ano 2015 seja o ano da luz. Essa proposta ela foi feita em 2010, ganhou força em 2013, mas a ONU e a Unesco resolveram no ano de 2015 eleger o ano de 2015 como o ano da luz. O ano onde as pessoas iriam buscar entender o que era a luz. E nós cantamos uma canção que diz assim: o Senhor é a minha luz. E aí nós precisamos parar um pouquinho para que possamos entender o que é a luz. Se você analisar, talvez nem eu nem você saibamos o que é a luz. Por quê? Ora, durante o dia o sol está aí muito bonito, e à noite nós temos a luz. Uma luz que é não natural, mas uma luz produzida, mas que na verdade ela foi gerada pelo natural. Ela é produzida através de componentes naturais. E hoje nós estamos aqui. E se você ainda não entendeu muito bem o que é a falta de luz, você precisa conversar com o irmão Moisés. Você precisa conversar com o irmão Amauri. Você precisa conversar com o irmão Amauri, que eles vão explicar para você o que é uma noite sem luz. Eles vão poder falar muito bem sobre o que é uma noite ao luar. Mas eles também poderão falar para vocês sobre o que é uma noite sem luz, porque durante a sua infância, durante muitos dias da sua vida, eles viveram em uma perspectiva sem luz. Muito do seu dia a dia foi a noite sem luz. E hoje nós vamos olhar na perspectiva da luz. Sem luz não há vida. A nós foi dada a condição de percebermos algumas cores que a luz traz para a gente. Nós estamos dentro de uma faixa de frequência onde você só consegue perceber algumas cores. Graças a Deus que percebemos inúmeras cores e combinação entre elas. E algumas luminosidade ou alguma luz a gente não percebe porque elas estão fora dessa faixa. A luz infravermelha você não consegue. E aí a gente é premiado por Deus por termos a oportunidade de detectarmos ou identificarmos muitas cores que são produzidas pela luz. A luz traz para nós tudo aquilo que é necessário para que haja vida. A velocidade dela é extremamente incrível. E dentro dessa incrível velocidade, a luz ela tem algumas particularidades extremamente raras que somente a luz pode ter. Independente do ambiente, no vácuo ela locomove-se a uma velocidade muito grande, e não importa o que ela carrega, ela continua naquela velocidade ou sempre mais veloz. Mas a luz ela é importante para nós, porque ela faz com que você possa viver. E eu quero trazer essa perspectiva, já que no ano 2015 a Unesco e a ONU estão celebrando o ano da luz. Eu quero trazer para você a perspectiva da luz agora espiritual, onde nós vivemos um universo onde a grande maioria desse universo na Terra consegue ver, mas na verdade não conseguem ver. Elas veem, mas não veem aquilo que é essencial. Elas veem aquilo que talvez esteja apenas no campo material. Ela não consegue perceber o que está muito além daquilo que você vê. E aí a Bíblia chama esse povo como um povo que está em trevas. E aí quando você olha para as trevas é um momento ou um ambiente que traz insegurança. Ela traz incerteza. A treva, ela vai trazer medo para você. É tanto que a maioria dos filmes de terror que eu não assisto e não recomendo você assistir, eles trabalham com trevas e pouca luminosidade, alguns efeitos especiais, e você está apavorado. Quem foi para a consciência cristã teve a oportunidade de ver o Josh McDowell, ele falando sobre um óculos que você vai colocar no seu rosto, um óculos não tão parecido com esse óculos, mas algo parecido, e ele vai trabalhar no teu cérebro numa perspectiva de dimensões, na terceira dimensão, onde você vai perceber profundidade, você vai sentir a sensação
E aí eu vi alguns camaradas usando esse óculos, já trouxeram, e o cara sentia, nossa, que água fria. Ele estava sentado numa cadeira, só que na mente dele estava passando, ele mergulhando num fio cheio de gelo em volta. Quando ele batia na água, que água fria. Nossa, eu estou muito alto, eu vou cair. E aí apareceu umas imagens que não eram muito claras para nós, mas devia ser alguns monstros. E os camaradas, tudo se achando uma bala forte, e de repente os caras estavam tirando o óculos, não tinham condições de continuar vendo, porque o pavor havia se apoderado deles. Agora, é uma coisa tão interessante, que o pavor era tão grande, somente na mente, só no aspecto virtual, é o que eles conseguiam ver, mas era tudo ilusão, que eles vomitavam, que eles ficavam detonados, brancos, sem um pingue do sangue, não tinham saído da cadeira para absolutamente nada. Era apenas o que eles estavam vendo numa dimensão onde colocava ele ali dentro, e aquilo mexia com todo o seu cérebro de forma tal que ele vivia uma realidade virtual, mas que afetava todo o seu mundo e o seu corpo, na perspectiva física. E tudo aquilo era produzido pela luz. A luz, ela pode ser usada para as coisas boas, mas ela também pode trazer malefícios terríveis para o homem, dependendo da utilização. Os Estados Unidos, ele fabricou uma arma, que é um canhão a laser, que ele torna real uma profecia do Velho Testamento de um profeta maior, quando ele diz que os olhos dos soldados na guerra apodrecerão na órbita. Isso é, o cara vem guerreando, olhando, de repente aquele feixe de luz passa na direção dos seus olhos, e os seus olhos morrem imediatamente, eles começam a apodrecer, automaticamente, a partir do momento que o raio laser passa. E essa arma foi negociada com Israel. Só que ela não foi montada, porque ela é tão perigosa que ela não foi montada. Ela foi criada, testada, mas não foi montada ainda. E ela causa uma devastação enorme nas pessoas ou em algum exército. Os exércitos não estão preparados para ela ainda, então ela não pode ser utilizada de forma nenhuma. Ela só está pronta, mas ela não foi montada para ser utilizada em combate. E quando nós olhamos para a luz ela tem inúmeras particularidades para nós, mas eu quero trazer essa perspectiva para o âmbito espiritual, até porque eu não sou físico, não estudo astronomia. Os astrônomos, tudo que sabem, o que eles estudam está baseado na luz que eles recebem. E dali eles fazem todos os estudos, eles estudam o tamanho do Sol, dos astros, tudo pela luz que eles recebem. Como eu não sou astrônomo, nem sou também um estudioso profundo da perspectiva da luz, mas eu quero falar sobre outra luz para você, uma luz que traz algumas coisas importantes para nós. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número... Se por acaso tiver alguém do seu lado com aquele olhar derrubado, se tiver alguém do seu lado com a Bíblia dentro de um celular ou de um iPad, diga para ele assim, isso é uma vergonha. Se alguém está do seu lado com o celular do tamanho de nada e diz para você, eu estou com 82 Bíblias aqui, diga para ele assim, você pode ter 1000, você tinha que ter uma Bíblia impressa na sua mão, porque esta é a arma que Deus te deu e é um testemunho vivo de que você foi mudado e transformado pelo Senhor. João 12. Sim, muito bem. 8:12. Todos encontraram? Olha só o que o Senhor Jesus diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de onde? Da vida. Por que você acha que o Senhor Jesus falou para um grupo de pessoas? Tudo indica que era durante o dia, porque vem logo depois da sequência de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, deveria ser morta, e logo depois daquilo o Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Não sei se foi imediatamente depois, porque diz a Bíblia que não ficou absolutamente ninguém com o Senhor Jesus, somente ele e a mulher. Mas depois que a mulher foi embora, ele deve ter dirigido a outro lugar. E aí o Senhor Jesus vai dizer assim, e falou-lhes, pois, Jesus. Então ele falou para muitas pessoas, não só para uma pessoa. E ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que o Senhor Jesus falou sobre, eu sou a luz do mundo? Se ele disse que ele era a luz do mundo, automaticamente nós vamos deduzir que o mundo não tem luz. E ele diz assim, aquele que me segue não andará em trevas. Então ele está dizendo que o mundo anda em trevas.
Portanto, o mundo é inseguro. Portanto, o mundo não sabe para onde está indo. Por isso que o mundo faz tudo que aquele que o domina quer. Porque imagina aí, nós estamos aqui no escuro completo, e chega alguém e diz assim, olha, para a direita, 2 passos à frente e dobre à direita, dê mais 3 passos e dobre à esquerda, e vá me seguindo que você vai sair dessa escuridão. O que é que os fortes homens da nossa igreja fariam? Obedeceriam, porque estariam com medo. Eles não sabiam o que tinha à frente, eles estão esperando que alguém os guie. Tem uma parte da Bíblia assim, que é cego guiando cego. Por que é cego guiando cego? Porque o cego que guia o outro é o cego que anda no acho. Eu acho. Ora, que certeza você tem para você dizer eu acho? Não, eu não tenho certeza, eu só acho. Se eu me der mal, eu disse a você, eu acho. Mas aí, quem está em trevas é levado por todo o vento de doutrina, porque ele é inseguro. Ele não tem certeza daquilo que crê, ele não tem certeza para onde vai, ele não tem certeza sobre a sua perspectiva futura. Portanto, qualquer novidade que chegar, ele se agarra a ela, porque vai lá que, né, isso aqui seja bom para mim. Eu vi uma mulher dizendo, eu sou católica, mas eu acendo uma vela para Deus, na igreja, e depois vou lá no terreiro e acendo algumas velinhas também lá. Por quê? Porque eu quero resguardar qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou coberta de um lado ou do outro. Mas é exatamente a filosofia, a perspectiva de gente que está perdido, de gente que anda em trevas. E quando o Senhor Jesus veio, ele disse, eu sou a luz do mundo. E a melhor coisa para quem está em trevas é uma luz. Nem que seja um fósforo, nem que seja uma lanterninha, daquela de celular antigo, que o celular era todo descascado, arrebentado, só fazia uma ligação por dia, porque depois a bateria descarregava, mas ele tinha uma luz lá, que quando ele clareava quase o universo inteiro. Imagina você no escuridão, alguém te dá uma luzinha, beleza, você está tranquilo, você agora anda buscando porque você está vendo para onde você vai. Mas a Bíblia diz que o mundo anda em trevas, por isso você precisa ter cuidado, para não andar de acordo com o mundo, porque você está na luz e o mundo está perdido, inseguro, ele não sabe para onde vai, ele não sabe como está. E uma das peculiaridades da luz é que ela sai de algum lugar para ir para outro lugar. A grande realidade da luz, a não ser que alguma coisa ou um corpo específico possa fazer com que ela se desvie, mas a grande maioria da luz, ela sai para um canto e vai para outro. Ela sai de um lugar e aponta para outro. Ela sempre dirige e direciona as pessoas para algum lugar. E aí o Senhor Jesus, quando está dizendo isso para a gente, ele também está nos dando uma dica de que ele é alguém que pode te levar para onde você quer ir. E ele tem uma proposta, para onde eu vou vocês podem ir, porque eu sou a luz. E a grande verdade disso tudo é que, por ele ser a luz, ele tem que ser a verdade, senão você vai conseguir ver que ele não é a verdade. Mas nas trevas não. Nas trevas quem está dizendo que é verdade, pode dizer que é verdade. Você nunca vai saber porque você está em trevas. Mas se você está na luz, você vai enxergar. Você imagina aí, fazer uma pequena brincadeira aqui. Imagina aí, você ouve essa historinha. Você no escuridão completo. E aquela voz, Bastos, falando. Aqui é o Bastos. Cara, quem é Bastos? Ninguém sabia. Não fiquem preocupados, eu tenho 2 metros de altura, luto Krav Maga, meus bíceps são extremamente fortes, então podem confiar em mim. Aí o cara ouve aquela voz grave, aquela voz, vamos seguir esse camarada. Ele está em trevas, todo mundo seguiria ele, achando que ele realmente era a bala que matou John Lennon. Agora de repente aí acende um holofote em cima de Bastos. Aqui é o Bastos. Todo mundo olha para ele. Eu sou alto, forte, bonito. Aí todo mundo, peraí, alto, forte, bonito tudo bem, que a dona Marta está achando bonito, mas alto e forte, o que é que o pessoal diria? E eu vou seguir esse camarada? Esse camarada tem condições de enfrentar ninguém? É nada. Na luz você não poderia enganar as pessoas, porque as pessoas iriam detectar, as pessoas iriam ver, as pessoas não poderiam continuar, porque, peraí, alguma coisa está errada. Eu tenho visto os dias passando e as coisas piores para mim, tem alguma coisa errada. Mas aí o Senhor Jesus abre o seu coração e diz para aquele grupo, eu sou a luz do mundo. Isso é, ele chama a responsabilidade para si, de te levar para Deus, de te conduzir para Deus e de te mostrar o caminho. Eu sou a luz do mundo. E eu quero refletir com você sobre essa questão da luz. A primeira coisa que a luz faz é dizer para você quem você é. Me responda uma coisa. Como você sabe que você é você? Você não consegue se ver.
Alguém já se viu? Eu olhei para mim. Como é que você vai olhar para mim? Meus olhos não dão uma saidinha e volta, feito de calango, ou de gaiamum, siri. O olho de siri fica lá embaixo, ele pode fazer uma voltinha assim. Sou eu mesmo. Ó. Como eu sou bonito? Não. Você só sabe quem você é porque a luz te dá a oportunidade de você saber quem você é. Aí inventaram um espelho, a luz bate no espelho, clareia, você olha como eu sou um galã. Mas você só sabe quem você é porque você olhou através da luz para algo. Um espelho, mas a luz é que foi o canal para que você pudesse saber quem você é. E o Senhor Jesus, como a luz do mundo, Ele diz para você quem você é. Isso é, eu sou um pecador. É a primeira coisa que Ele vai dizer para mim. Eu sou alguém extremamente pecador e preciso de Deus. Quando o homem não reconhece isso, é porque ele está em trevas. Quando o homem não consegue perceber o quanto ele precisa de Cristo, o quanto ele é dependente de Cristo, é porque ele continua em trevas. E eu me lembro daquela passagem de um jovem rico. Ele pediu ao pai toda a fortuna que tinha, não foi verdade? Meu pai, eu quero a minha parte porque eu vou embora. Você vai embora? Vou, não quero mais estar aqui. E o pai, triste, com o coração partido, deu toda a fortuna para o cara. E ele foi embora com os amigos. Se você quiser ver esse texto, está em Lucas 15, 16 a 19. Gastou tudo, acabou com tudo, desapareceram os amigos, começou a ficar feio, fedorento, cabeludo, maltrapilho. Ninguém queria dar emprego para ele, porque como ele tinha dinheiro, vivia da sua farra, não sabia fazer uma pipa, não sabia fritar um ovo. A dificuldade tremenda na vida dele. O que acontece? Ele vai arrumar emprego, mas ele era tão desqualificado, mas tão desqualificado, porque nunca fez nada, porque tinha muita grana, os outros faziam para ele, que ele não aprendeu nada, e ele foi cuidar de quê? De porcos. Agora, um judeu cuidando de porco era uma coisa terrível para ele, porque ele sabia que aquele animal era um animal imundo. Quando ele chegasse perto dele, tocasse ou batesse nele, ele tornasse imundo. Mas o estado dele era tão deplorável que ele se submeteu a ir para o mais baixo nível que um homem poderia chegar na perspectiva judaica, que era criar ou cuidar de porco. Um pecado gravíssimo. Além disso, contaminado, ele estava lá. E aí a situação se agravou, que acabou tanto o dinheiro dele, que ele não tinha dinheiro para comer. E ele comia, tinha desejo de comer a comida que o porco comia. Eu não sei qual era, a Bíblia fala que eram as bolotas, mas o que era, na minha avó, quando criava porco, a minha avó dava lavagem. Lavagem é o quê? A sopa da sua casa. Quando você não quer mais ela, joga na panelinha. Aí o arroz, a galinha, o abacaxi velho, as cascas do abacaxi, as cascas da banana, e joga tudo na panela. Daquilo ali você joga tudo num balde. Quando passa um menininho mais tarde, você pega aquele balde, joga junto de outras porcarias das outras casas, e aquele lavagem mesmo chegava no chiqueiro, meu amigo, os porcos estavam tudo lá. Quando eles viam que o cara estava chegando com aqueles tonéis cheios de comida, os porcos ficavam doidos. Quando jogavam no chiqueiro, eles mergulhavam lá tudo. Dentro de uma hora não tinha mais, eles comiam tudo, absolutamente tudo. E aquele rapaz olhou para aquela comida e tinha desejo de comer. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. É que naquele estado profundo que ele estava, a luz mostrou para ele o estado em que ele estava. Foi a luz de Deus que mostrou. Foi a luz de Deus que trouxe para ele o estado deplorável que ele estava. Isto é, a luz mostrou para ele quando ele tinha tudo com o Pai. A luz mostrou para ele como era a vida dele. E agora a luz mostrou para ele, olha o estado em que você está. Olha o estado deplorável que você está. Olha só onde você veio. Se ele não tivesse a luz, ele nunca teria tido esse discernimento. Porque quem trouxe esse discernimento para ele foi a luz de Deus. E muitas vezes nós estamos destruídos. Muitas vezes nós estamos afastados de Deus e nós não conseguimos perceber, até que nós olhamos para a luz e a luz começa a mostrar em nós quem nós somos. E a primeira coisa é que quando a luz clareia você, que você consegue perceber quem você é, a primeira coisa que você faz é: eu me arrependo, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente. Olha só o que foi que esse rapaz viu. Lucas, capítulo de número 15, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora sim, ó. E caindo em si. Esse cair em si mostra que a luz penetrou nele e mostrou o estado deplorável que ele estava. E qual foi a consequência? Foi que ele refletiu:
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, olha só o que ele vai dizer: pai, pequei primeiro contra quem? Contra os céus. Isso é, ele viu o estado dele. O que eu fiz foi terrível para Deus. A minha decisão lá atrás foi terrível contra Deus. Eu pequei contra Deus primeiro, pai. É o grande reconhecimento de um homem. É quando ele olha para Deus, a luz de Deus revela: olha só o teu estado, como tu estás. E a primeira coisa que ele diz: pai, eu me arrependo de não ter glorificado o teu nome. Eu me arrependo de não ter te servido. Eu me arrependo de não ter colocado a minha alegria, o meu vigor na tua presença. Eu me arrependo de não ter gastado tempo contigo. Eu sento diante de uma televisão e passo horas ali olhando para aquela televisão. Sou incapaz de sentar e ficar 1 hora conversando contigo. Eu passo 2 horas discutindo sobre um monte de bobagem. Sou incapaz de pegar a tua palavra, meditar nela 1 hora. Eu faço tantas coisas fúteis, coisas que não têm valor, e eu não tenho tempo para estar contigo. Mas é a luz de Deus que mostra isso para nós. Nós vamos começando a olhar e como nós estamos agindo e vivendo errado. É a luz de Deus que diz que nós precisamos dele. É a luz de Deus. Quantas pessoas você conversa e ao falar com elas vão dizer assim: eu não preciso de Deus. Mas é porque elas estão em trevas e elas não sabem como está a situação dela. Mas quando a luz de Deus penetra no homem, ele pode ser o que for: intelectual, não intelectual, inteligente, não inteligente, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Quando a luz de Deus mostra para ele quem ele é, imediatamente ele diz: pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso é um profundo senso de quem eu sou. Eu era teu filho, mas eu pequei. Mas a tua luz me mostrou quem eu sou hoje. E eu sei que no estado que eu estou, deplorável, eu não posso ser mais teu filho. Mas por favor, me aceita pelo menos como um dos teus empregados. Mas é a luz de Deus que mostrou. E quando a luz mostra para o homem, a primeira coisa que você encontra no homem, ao olhar para a luz de Deus e a luz revelar quem ele é quebrantamento, é arrependimento. Porque tem pessoas que pecam e dizem: eu não estava em pecado, aquilo não afetou a minha vida, Deus estava comigo. E como é que pode você, desobedecendo abertamente a palavra de Deus, você abrir a boca e dizer que estava com Deus? É porque você continua em trevas, você não conhece a Deus, você pensa que conhece. Porque se você conhecer a Deus, conhecer a santidade de Deus e o seu imenso poder, você jamais abriria a boca para dizer: eu não preciso de Deus, não preciso de arrependimento. Porque independente se você fez ou não fez, quando você alcançar a luz de Deus na sua vida, você vai dizer: eu me arrependo do que eu fui, do que eu fiz, não quero mais viver. E ele disse: eu pequei contra os céus, e eu sei que o meu estado hoje é deplorável. Me aceite pelo menos como seu jornaleiro, me aceite como o seu trabalhador mais simples, porque eles têm comida, têm dignidade. E o meu estado é deplorável. Meu filho, como é que você viu isso? Porque a luz de Deus entrou na minha vida. Eu aceitei aquele que disse que é a luz do mundo. E quando eu aceitei, ele me mostrou como eu estava. E eu não quero continuar como eu estava. Eu quero ser um jornaleiro, um simples jornaleiro. Isso é, eu quero ter dignidade. Eu quero ser uma pessoa com dignidade. Eu quero ser uma pessoa que pode ser considerada pelas outras, porque meu estado é deplorável. E eu quero fazer parte da tua família. Eu quero estar perto do Senhor, mesmo que eu não seja digno mais de ser teu filho, mas eu quero estar aqui, porque este lugar é um lugar bom. Enquanto ele estava em trevas, ele olhava para a casa do pai, e a casa do pai era o pior lugar para ele estar. Mas a partir do momento que a luz penetrou nele, e a luz mudou a sua vida, ele passou a ser o quê? Diferente. Ele agora é uma nova pessoa. Ele é uma pessoa totalmente diferente. E ele disse para o pai: pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceita pelo menos como jornaleiro. Quando eu olho para a luz de Deus, ela mostra quem eu sou. E aí eu digo para ele: eu não sou digno de ser teu filho, mas me aceite como o servo mais humilde da sua casa. E aí vem o grande amor de Deus e te aceita como filho. Vem o amor de Deus e estende a mão sobre você e te perdoa, te coroa de bens, derrama sobre você paz, derrama sobre você alegria. A mão do gracioso Deus toca no teu coração e traz alegria, traz refrigério, traz para você aquilo que você tinha perdido, porque você andou longe da casa do Pai. E não há nada melhor para quem estava perdido encontrar novamente o amor de Deus derramando em seu coração, encontrar o afago de um Deus grandioso, uma mão carinhosa, um ombro que se estende, um abraço amigo e palavras profundamente dignas e atitudes. Tu és o meu filho, eu te perdi, mas hoje tu voltou. Traga um anel, traga uma roupa nova, traga uma sandália, que eu não quero que você seja o mais simples, não. Você continuar sendo meu filho. Esta é a palavra que Deus tem para nós.
Quando a luz dele bate em nós, mostra quem nós somos, e a primeira coisa que você vai dizer é: eu pequei contra ti, mas me aceita como o mais simples da tua casa. E aí Deus faz o resto para você. Deus diz para nós que Ele é a luz. A luz vai mostrar para você quem você é. Você é indigno de pertencer à família de Deus, por isso eu me arrependo, porque o que eu fiz e o que eu faço, terrivelmente desagradável. Em segundo lugar, ela me diz como eu estou. E aí eu quero trazer para a sua reflexão Davi. Se você quiser sobre esse texto, lá em 2 Samuel 12. Você já conhece essa história, mas eu quero trazer novamente para a gente refletir. Davi havia feito uma das coisas mais horrendas, uma das coisas mais bárbaras, uma das coisas mais terríveis. Como é que um homem daquele poderia fazer o que fez? Ele olhou para uma mulher casada e a desejou. Trouxe a mulher casada para sua casa, deitou com ela e a dispensou. Pode ir embora. Ninguém, mas absolutamente ninguém, viu o que ele fez. Alguns dias depois, ela mandou uma cartinha para ele: eu preciso falar com o rei. E aí disse: rei, a mulher do Urias quer falar contigo. Ele: como? Aí ele já, pum, manda ela entrar. Não, manda ela entrar. Tem certeza, rei? Mande. Ela chegou para ele e disse: olha, eu estou grávida. Você está grávida? Você contou para alguém? Não, só você sabe, tá certo. Manda trazer Urias rapidamente da guerra. Manda trazer ele para cá. Joabe, libera ele agora. Joabe, o rei mandou liberar Urias rapidamente, mandou ele voltar. Joabe, o rei mandou, pode ir, Urias. O rei me chamou, mas Joabe, você está numa situação difícil aqui, Joabe. Você sabe do meu valor e como eu sou um homem guerreiro, como eu sou corajoso, e você precisa de mim. Mas o rei mandou te chamar, Urias. Você tem que obedecer ao rei. Tá certo. Aí voltou. Olhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja injusto. Não engane as pessoas. Não seja mau, porque o inocente, diante de Deus, ele continua inocente. Mas se você estiver agindo de má fé, Deus vai agir com você. E Urias voltou e disse: rei, o senhor mandou me chamar. Pois não, estou aqui. Ah, Urias, senta aqui e tu vai conversar comigo. Ei, vamos fazer uma festinha. Urias, vai dormir na sua casa. Rei, eu não posso dormir na minha casa, porque os meus amigos, os generais meus amigos e o Joabe estão dormindo em tendas e num combate intenso. Eu não posso dormir na minha casa. Não, eu estou mandando, mas eu não posso. Eu tenho que ser fiel ao Senhor e a ele. Israel está em guerra e eu não vou para casa para deitar com minha mulher. É injusto. Olha só que senso de um homem como esse. E ele não era um judeu, mas ele era judeu de coração. E ele era um homem de palavra e um homem de caráter. E o rei tentou persuadi-lo e ele disse: eu não vou. Quando amanheceu o dia, alguém disse: rei, Urias não dormiu na casa, dormiu na tua porta. Ele dormiu aí nas escadas, foi. E ele maquinando mal. Então vamos fazer uma festa hoje. 5 litros de vinho, tome vinho em Urias. Urias bebeu, ficou conversando alegre, brincando. Urias, vá para sua casa dormir. Eu não vou, porque meus amigos estão tudo lá e eu não posso ir, eu sou fiel a eles. Eu vou dormir aqui. Não, Urias, não toque em mim, que eu não vou ficar aqui. Rei, não tem jeito não, esse camarada não vai não. Aí ele passa para uma coisa mais baixa ainda, porque o homem, quando está em pecado, para esconder o pecado, ele começa a ser baixo, ele começa a ser uma moral baixa, ele é capaz de coisas que até o próprio Satanás duvida que ele é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque ele está escondendo o pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo é grave, ele sabe que aquilo ele quer preservar o nome dele, então ele fará qualquer coisa, vai mentir, e ao mínimo a mentira ao mínimo, porque ele vai trabalhar até tentar eliminar tudo aquilo. Ele não enfrenta o pecado, ele tenta destruir o pecado. Mas essa é a visão do homem que está em trevas, essa é a visão do homem que não tem a luz de Deus, essa é a visão do homem que quer resolver o pecado numa perspectiva humana. Ele começa a eliminar as pessoas. Joabe, pega Urias e coloca ele, olha só, no lugar mais difícil da batalha, e quando ele estiver lá, tira os caras devagarinho e deixa ele sozinho. Joabe, que não era bobo nem nada: certo, aí, o senhor está mandando, vou fazer. Urias, pega 10 caras aí e entra ali. Você tem certeza, Joabe? Ali é uma coisa praticamente impossível de um homem entrar ali. Não, vá. Sim, senhor, o senhor mandou, eu vou. O cara sabia que ia morrer. O cara sabia que ia morrer pelo menos uns 8 daquele grupo ali. E ele poderia ser um deles. Mas ele estava na boa fé. E ele disse: eu vou para defender Israel e o reino de Israel e o nome de Yahvé. E ele partiu
E quando ele estava lá, Joabe deu uma ordem. Quando o cara olhou, ele, saiam. E aí todo mundo, quando olhou os 10 saindo, quem estava atacando, todo mundo voltou-se contra Urias. E em vez de uma flecha de cada vez, ele recebeu umas 300. E aí ele morreu. De forma covarde e profunda. Mas existe um Deus no céu que é santo, 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 e ele não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita que você haja e viva assim. Você tem que ser santo. Se é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. Mas um Deus do céu que não aceita, que vê todas as coisas, e um Deus que age a favor daqueles que estão sendo injustiçados, que estão sendo trapaceados, que estão sendo enganados. E Urias morreu. Eu tenho certeza que Deus o recebeu extremamente alegre, pelo homem especial que ele era. E aí o Joabe mandou uma cartinha para o rei. Aquele recadinho que o senhor mandou para mim, lembra? Está dizendo para ele, eu estou sabendo porque o que é que deve estar acontecendo por aí. Aí o rei disse, como é que Joabe fez uma coisa como essa? Como é que ele deixou um homem sozinho no combate? Aí quando ele disse isso, você disse para ele assim, mas Urias morreu. Olha como Joabe era maligno. Você entendeu o que ele disse para o rei? Ele disse para o rei assim, ó, diga para o rei que morreram 15 homens hoje de manhã. Eles estavam combatendo, e quando chegou lá, eu mandei retirar, deixei os 15 lá sozinho. O que é que o rei disse? Isso é injusto. Como é que você faz isso? 15 homens morreram, homens guerreiros violentos. Aí quando ele estiver alterado, você diz para ele assim, rei, mas ele mandou dizer para o senhor também que Urias morreu. Aí imediatamente Davi calou-se. Foi o que ele disse? Estou livre. Só quem livra você de pecado é o sangue do Senhor Jesus. Só quem livra você e deixa você limpo é o sangue do Senhor Jesus. Não tente apagar o seu pecado fazendo mais pecado, porque as coisas se agravam sobre você. Normalmente quando você está em trevas, você não sabe o que faz, não sabe as consequências dos seus atos, porque você continua em trevas, e em trevas você não pode ver. Você tem que confiar que o Senhor poderá fazer por você aquilo que você não pode. Isso é, apagar os teus pecados e te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. E não você tentar apagar seus pecados, ou fazer qualquer coisa do cunho de homens, porque você não conseguirá. E Davi, naquele momento, disse, estou livre, mas diante dos olhos de Deus ninguém escapa. Olha só o que diz esse texto. Abra sua Bíblia. Jeremias, profeta Jeremias 17. Davi agora estava alegre, feliz. Traz Betseba para cá. Estou tranquila. Olha o que aconteceu. Diz o Senhor, o Senhor, guarda essa palavrinha aqui, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Esquadrinhar o coração é uma busca minuciosa em todo o recinto. Se eu fosse esquadrinhar essa igreja aqui agora, nós iríamos fazer uma busca sistemática em todo o ambiente da igreja, mas super minuciosamente, olhando detalhe por detalhe. Nenhum quadrado desse aqui, nenhum centímetro desse, nenhum metro desse poderia ser deixado de lado. Nós iríamos ter que olhar tudo. Aí o Senhor diz para você, o Senhor, esquadrinho os corações. Não é brincadeira não, você não tem como esconder absolutamente nada dele. Ele está dizendo para você que o seu coração é terreno que ele passa por ele. Ele está dizendo para você que a sua mente é um terreno que ele está lá dentro. Ele está dizendo para você, não tente esconder de mim, porque eu olho tudo minuciosamente. Eu vou por quadradinho, centímetro por centímetro. Eu olho tudo. Não tem como você esconder de mim. E ele diz, e eu provo o subjetivo que está nos teus pensamentos. Eu faço um teste. Eu provo para ver se aquilo é bom ou ruim. Não tem como você pensar. E aí o que é que eu digo para você? Cuidado com os pensamentos. Nós precisamos ser limpos diante do Senhor. Hoje pela manhã eu falei, do que adianta nós estarmos aqui e nós parecermos para os outros que somos homens ou mulheres, tal, quando na verdade dentro de nós temos pensamentos horríveis, desejos horríveis, práticas horríveis. Nós precisamos entender que antes nós precisamos estar limpos é para Deus, não são para as pessoas, muito embora elas verão isso, mas o meu objetivo, o seu, o nosso, é estarmos limpos para Deus. E olha só que coisa terrível. Provérbios 21, 2. Continue para a sua esquerda aí. Provérbios, se você estiver com a Bíblia impressa, se você estiver com o celular com a Bíblia, joga isso aí fora. Não vai nessa onda não, que tem que andar com 1 milhão de Bíblia não. 21, 2. Olha só que coisa interessante.
Aqui eu digo para você sobre o acho. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor, novamente, o que é que ele faz? Sonda os corações. Olhe, preste atenção, esquadrinhar é superficial, no sentido de por fora, não de ser relaxadamente, mas é superficial, é por fora. Seria assim, vamos analisar a pele total do irmão ou da irmã tal. Então você sai olhando desde a couro cabeludo, minuciosamente olhando tudo. Agora sondar, né? Agora nós vamos olhar lá por dentro. Vamos jogar ela no scanner e vamos fotografar toda ela por dentro. O que é que Deus está dizendo para você? Eu vejo por fora, eu vejo por dentro, eu sondo. Isso é, a sonda é aquilo que você põe lá dentro e tira algo lá de dentro para fazer o teste e a prova. Então Deus não deixa escapar nada. Não há como você se esconder da presença de Deus. Deus diz que sonda o coração. Ele esquadrinha, isso é, se nós pudéssemos colocar nessa perspectiva, seria uma análise minuciosa externamente, mas ele também vai lá na essência, mergulha lá dentro e tira algo de lá para fazer a prova, para ver se você está aprovado diante dele. E eu me lembro de uma mensagem que veio para um grande rei: provado foste, e fostes achado em falta. Isso é uma das piores coisas que um homem pode ouvir de Deus. Deus te provou e você foi achado em falta. Cuidado para que na nossa vida não aconteça uma mensagem como essa. Deus tem te provado e você tem estado em falta diante de Deus. Se conserte, mude a sua vida enquanto é cedo. 9 meses depois, ou 8 meses depois, está Davi lá numa rede. Não sei se o pessoal que estuda a Bíblia sabe se lá tinha rede na época. Se não tinha, a gente cria uma agora, bota uma redinha lá em Israel. Sei que tinha esteira tinha com força. Estava ele na rede lá, um coquinho do lado e um canudo bem grande tomando. Sandália 44 no pé 33 para dizer que estava de folga. Chega um profeta chamado Natan. Rei, tem um profeta aí querendo falar com o senhor. Oh, manda ele entrar. Manda ele entrar. Já conhece minha nova esposa? Betseba? Olha que linda. Tá bom, profeta. Diga aí. O profeta: eu quero conversar com o senhor em particular. Sabe todo mundo? Pois não. Vou contar para o senhor uma historinha. Tinha um homem. Olha como Deus é. Ninguém viu, hein? Mas a luz viu e vai dizer como você está. Tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. E tinha outro que tinha 1 milhão de ovelhinhas. E aí chegou alguém na casa daquele que tinha 1 milhão de ovelhas e ele resolveu dar um jantar para aquele cara. Sabe o que ele fez, aí? Não sei não. Ele foi naquele cara que tinha uma ovelhinha, tirou a ovelhinha, matou, assou, preparou um grande festão para o cara que vinha. Você já pensou? Aí Davi deu um burro na mesa, puxou a espada e ficou bravo. Isso é uma injustiça, o cara desse tinha que morrer. E o profeta dando para ele. E ele bravejou para um lado, pulou para o outro. Deus diz para você como você está diante dele através da luz dele, porque só ele pode perdoar pecado.